Olá, seja bem-vindo ao Brasil Café. Com o cenário de incertezas relacionado ao uso de fertilizantes, os cafeicultores vão precisar de uma nova análise de solo para mitigar impactos. Sobre esse assunto, eu converso agora com José Marcos Leites, que é técnico agrícola e engenheiro agrônomo. José Marcos, seja muito bem-vindo. É uma satisfação te receber aqui no nosso programa. Boa tarde, Thiago. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. A satisfação é nossa de estar participando aqui desse programa. Bom, gostaria que você falasse para a gente então, José Marcos, sobre esse levantamento que é feito apenas uma vez por ano e nesse momento ele vai pedir um pouco mais de cautela. Como que o cafeicultor vai ter que se portar dentro agora desse novo cenário, porque a gente ainda vive incerteza se vai ter ou não vai ter fertilizantes aí para próximas safras, né? É, Thiago, esse é um momento muito importante para o cafeicultor. É importante que ele faça a análise de solo da sua área, da sua fazenda. Às vezes, a maioria dos produtores fazem no máximo uma análise de solo por ano. Muitos produtores nem fazem uma por ano. O que nós recomendamos agora é que, além dessa análise anual, que eles consiga seja mais eficiente, seja mais objetivo e faça, no mínimo, mais de uma análise por ano. A partir agora de abril, maio, é o momento aí que o café já entra em maturação, próximo da colheita, e nós recomendamos aí que o produtor faça uma nova análise de solo e também de folha para avaliar os teores de nutrientes no solo e também os teores de nutrientes na folha, para observar o quanto que ele tem de estoque de fósforo, de potássio e principalmente de micronutrientes, Thiago. Ô, José Marcos, nós estamos falando diretamente com produtores e eles vivem isso aí na lida diretamente. Mas tem muita gente também que acompanha o nosso canal que não sabe. Como que é feita essa análise de solo? Você que é engenheiro agrônomo que sabe, entende muito bem disso, conta pra gente um pouco do que é feito para testar aí esses nutrientes que vivem aí no solo e de que forma que fica pronto aí para o cultivo. Tiago, é importante que o produtor ele siga uma orientação de um agrônomo, de um consultor, para estar orientando ele a fazer a análise de forma correta. 85% dos erros de análise de solo vem do momento de amostragem. Apenas 15% dos erros são de laboratórios. Então, ou seja, a maior quantidade de erros é no momento da coleta. E é muito importante que essa coleta, que essa amostragem, ela seja realizada de forma adequada, de forma técnica. Resumindo, Tiago, como deve ser uma coleta, uma amostragem? Ela deve ser feita separando talhão por talhão, deve ser realizado no mínimo de 15 a 20 amostras simples para fazer uma amostra composta e necessário avaliar a profundidade de 0 a 20 centímetros, usar equipamentos adequados, nós recomendamos um trado, um equipamento adequado, coletar essas amostras em um balde limpo, fazer ali a homogeneização daquele solo e dessas 15 amostras simples, nós vamos fazer uma amostra composta. Identificar essa amostra bem identificada, de qual talhão, qual a profundidade e enviar para o laboratório. Lembrando, Tiago, que é um custo baixo, nós estamos falando aí próximo de 50 a 70 reais uma análise de uma amostra de solo. E se o produtor fizer bem feito, ele pode economizar bastante dinheiro. E além dele ser mais assertivo na sua recomendação, na recomendação dos fertilizantes. Agora, José Marcos, essa questão dos fertilizantes ela tem preocupado muito aí todos os setores da economia, principalmente todos os tipos de manejo das culturas aqui no Brasil. E eu gostaria que você falasse um pouco disso também para o café. Se ela vai poder impactar também as safras de café futuro, caso de fato venha aí a faltar o fertilizante aqui no mercado brasileiro. Tiago, hoje, né, nós estamos vivendo aí devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia, nós estamos vivendo aí uma instabilidade geopolítica grande, né, que impacta aí bastante a região produtora do Brasil. A Rússia é uma grande fornecedora de matéria-prima para a indústria de fertilizantes, principalmente potássio, estima aí de 20 a 25% de potássio vem da Rússia, o potássio chega no Brasil, né? Isso pode afetar um pouco a disponibilidade de produtos e custos. O momento traz desafios, né, para a indústria do setor e também para o produtor, né, que entende que os fertilizantes e produtos para a nutrição de plantas eles são essenciais, né, para nós, para aumentar a produtividade e também rentabilidade. Ou seja, não dá para
falar em não adubar. Os nossos solos são solos pobres, são solos com poucos nutrientes. O que nós temos que fazer é um manejo mais eficiente desses nutrientes, né? Então, ele deve olhar aí a expectativa de produtividade, qual o nível de tecnologia que o produtor adota, qual que é o volume de receita que ele tem dentro aí dos patamares de preço e commodities, né? E, a partir disso, fazer conta, né? Fazer conta visando adquirir os insumos para a próxima safra, né? Eu quero dizer também que a nossa equipe, a equipe da SCL, está preparada aí para atender os produtores no campo, produtores e produtoras no campo, né? E ajudar ele a fazer bem essas contas para atingir aí boas produtividades e uma alta rentabilidade. Com toda certeza, né, José Marcos? Esse é um dos pontos mais importantes, é o produtor ter uma produtividade significativa e também alcançar a sua rentabilidade. Agora nós falamos de uma cultura que ela é perene, mas que sofre muito com todas as intempéries climáticas que a gente vê aqui no Brasil, né? Seja a seca, seja aí o fogo, que às vezes chega também com as queimadas, tem também a questão das geadas nos cafezais, chuvas muito fortes, tudo isso vai impactar também a qualidade do solo e por isso que o produtor tem que ficar atento, aí até mesmo para reduzir um pouco da dependência do uso de fertilizantes, o José Marcos? Com certeza, Tiago. O que eu recomendaria hoje para o produtor, como eu mencionei, a análise de solo e a análise foliar é primordial para essas decisões. Então, ele precisa saber o quanto de fósforo que ele tem no solo, o quanto de potássio, o quanto de cálcio, de magnésio, de enxofre e de micronutrientes. Mais importante do que NPK, o que a gente sempre fala é também fazer uma calagem bem feita, né? Aplicação de calcário, aplicação de gesso. Eu costumo dizer, Tiago, que a calagem é como se fosse o alicerce de uma casa. Então, quando eu faço uma aplicação de calcário bem feita, eu estou preparando meu solo ali para aumentar a eficiência de uso dos outros nutrientes, a eficiência de uso do nitrogênio, do fósforo, do potássio. Ou seja, a calagem é uma das operações mais baratas para o produtor que traz excelente resultado. Então, aplicar calcário, aplicar gesso, de acordo com a necessidade do solo, de acordo com a análise do solo, em seguida fazer a correção de macronutrientes, de fósforo, potássio e dos micros. Outro ponto importante, Tiago, que eu destaco, é que muitas análises de solo, muitas áreas, a gente observa que às vezes o solo está um pouco desequilibrado, às vezes tem excesso de potássio no solo. Então, e sempre o produtor gosta muito de usar uma fórmula comum, por exemplo, um 25-20, um 19-2-19, uma relação NK, relação N e potássio, 1 para 1. Talvez esse ano seja o momento do produtor observar e usar outras fórmulas, usar fertilizantes mais eficientes, com menos perdas, para estar aumentando essa rentabilidade. E o fato que você mencionou, né, Tiago, a questão o fato que você mencionou aí de geada, isso aí interfere na fisiologia da planta, isso aí vai interferir na absorção de nutrientes. A própria queimada também, né? Se eu tenho uma queimada em uma área, eu vou estar perdendo também nutrientes, principalmente nitrogênio, eu estou perdendo enxofre, eu estou perdendo boro, estou perdendo alguns nutrientes aí muito ligados à matéria orgânica. Fósforo também. Então, esses eventos, como a própria seca, geada, queimada, interfere também na disponibilidade de nutrientes do solo. E, com certeza, aí pode influenciar no desenvolvimento da planta. Com toda certeza, né, José Marcos? Agora tem uma questão interessante também, e vou citar dois exemplos aqui. Eu conversei também dentro dos nossos programas aqui no AgroMais, com Antônio Galvão, que é presidente da ProSoja Brasil, e também com Celso Moretti, que é presidente da Embrapa. Ambos falaram aí da redução de fertilizantes no solo. Ele diz que isso é possível porque o produtor ele conhece o solo que ele tem, ele sabe onde precisa corrigir e aonde não precisa. Dessa forma como você continua e você começa a fazer essa redução, você vai economizando na compra, o seu custo de produção acaba diminuindo e você vai ficando também menos dependente desses fertilizantes, principalmente os que vêm aí desses países que estão agora em zona de conflito. De fato, na cafeicultura, você que está dentro dessa área, também é possível fazer essa diminuição desse uso e depender um pouco menos dos fertilizantes para a cafeicultura aqui no Brasil? Tiago, eu diria para você que os produtores mais tecnificados realmente conhecem os seus solos. Então, esses produtores que conhecem os solos, que têm um histórico da área,
histórico de mais de 10 anos, que consegue ver que o potássio nas áreas está elevado, está acima de 120 miligramas, 160, 200 miligramas, é o momento aí de fazer uma adubação mais equilibrada. É o momento aí dele cortar um pouco esse potássio e está trabalhando um pouco mais com nitrogênio, está trabalhando um pouco mais com outros nutrientes. E também observar o fósforo no solo, né? Produtores que têm fósforo elevado no solo, nós estamos falando aí fósforo resina acima de 40 miligramas, é o momento também, 40 miligramas por decímetro cúbico, né? É o momento aí também dele estar observando a sua análise de solo e talvez reduzindo um pouco a adubação fosfatada nesse momento. Então, primeiro passo, Thiago, eu digo, observe a análise de solo, ela vai falar para você o quanto que você pode, o quanto que você deve cortar. Eu dei alguns números, né, para potássio, alguns números para fósforo, e logicamente também vai depender muito da sua produtividade. O quanto que você está esperando aí de safra para esse ano, para o próximo ano, tudo isso aí também vai interferir para a cafeicultura. E resumindo, Thiago, os produtores mais tecnificados, eles conhecem os solos. Agora, os produtores menores, muitos, às vezes não fazem análise ou fazem análise a cada 2 anos. Então, nós recomendamos que procurem as cooperativas, procurem as revendas, para que façam essas análises de solo e saibam realmente o quanto que tem no solo, para aí, em seguida, poder adubar. Como eu falei, uma análise de solo é muito barata e ela pode fazer você economizar muito e ser mais eficiente também. E está aplicando realmente o que a planta está precisando. É justamente sobre isso que eu ia falar agora, você até completou aqui a minha pergunta, porque lá atrás você falava e agora reforçou aí que o custo de análise de solo é um valor bem significativo de mercado. Então, para o produtor, talvez pese menos fazer a análise com curto tempo de prazo entre uma ou outra para ficar sempre atento no que está acontecendo na propriedade, do que ficar comprando tantos fertilizantes caros e estar colocando ali no solo. Então, de fato, é uma coisa que vem até mesmo para ajudar, o José Marcos, a reduzir um pouco o custo da produção. É mais ou menos nessa linha que vocês pensam também? Isso mesmo, Thiago. Então, como eu mencionei antes, né, e reforçando agora, eu estou falando aí de uma análise de solo, um custo de 50 a 70 reais por amostra. E eu consigo fazer uma recomendação com essa análise para 2, 3, 5, até 10 hectares. E eu posso ter economia aí de milhares de reais, sendo que às vezes não era necessário eu estar aplicando uma dose alta de potássio, por exemplo, ou fósforo, ou, por exemplo, aquela área está precisando mais de calcário. Talvez eu aplico mais fósforo, mais potássio, e às vezes o que faltou realmente foi calcário, né? Ou foi gesso, ou foi enxofre, ou foi boro. Hoje a gente sabe, né, tem alguns dados do professor Witt que mostra, o professor Witt aqui da Exalc, né, ele tem dados de mais de 940 análises de solo, e ele mostra, Tiago, que dessas 940 análises, o teor de boro, que é um micronutriente, estava 90% dessas análises tinha o teor de boro abaixo do nível crítico. Então, por exemplo, Tiago, às vezes o produtor ele fica muito preocupado com potássio, com fósforo, e às vezes ele acaba esquecendo, por exemplo, do boro. Igual eu mencionei que 90% das análises de solo tem boro baixo. Boro, que é um micronutriente essencial para o cafeeiro. O café exporta muito boro, 65% do boro é exportado no grão do café, e é um nutriente que, quando aplicado ao solo, a planta responde muito. Então, às vezes, o produtor fica preocupado com um ou dois nutrientes que também são essenciais, mas acaba esquecendo de outro. Neste caso, eu dei exemplo de boro, ou de enxofre, ou de zinco. Então, Tiago, a mensagem que eu deixo assim para os produtores, mais importante do que aplicar um nutriente, do que o excesso, do que ou a falta, é o equilíbrio. Então, mais importante no solo, nós temos que observar esse equilíbrio de nutrientes no solo. Evitar o excesso e evitar a falta, que aí, com certeza, nós vamos atingir elevados patamares de produtividade. E o nutriente que eu chamo muita atenção aqui dos produtores, como mencionei, é o boro, um dos elementos. Né? A planta precisa de 14 nutrientes. Um dos que está sempre abaixo aí do nível crítico nos nossos solos é o boro. Ele lixivia muito, né, devido a condições regime hídrico, né? Quando chove bastante, ele desce no perfil do solo e não fica disponível para a planta. Então, é um nutriente aí que está sempre
em baixas concentrações. Além de outros, como mencionei, zinco também, enxofre. Então, mais importante do que observar um ou dois elementos é observar o equilíbrio no solo, observar o equilíbrio desses 14 nutrientes no solo. Ô José Marcos, agora voltando a falar aqui da questão de manejo, né? Continuando, na verdade, a falar sobre isso, você está falando aí do equilíbrio desses nutrientes. O mais importante também que a gente tem que pensar, é claro que a gente pensa na produtividade, porque ela vai gerar rentabilidade, mas esses cuidados mínimos aí com o solo que você está colocando aqui para a gente, vai evitando também outros tipos de doenças, outros tipos de contaminação nos cafezais. E tudo é uma cadeia. Então, ou seja, o produtor consegue reduzir aí a parte da despesa com os custos fazendo análise de solo, que é mais em conta do que você está colocando fertilizante, para tratar somente daquilo que precisa de fato, mas também, ao mesmo tempo, ele está prevenindo outros tipos de doença. Eu gostaria que você falasse um pouco disso para a gente também, porque os cafezais é perene e quando acontece alguma coisa em um pé, acaba se passando aí para todos e complica muito aí a vida do produtor, né? Ótima pergunta, Thiago. A planta ela é igual nós, né? Uma planta com fome, entre aspas, uma planta com deficiência nutricional, ela fica mais suscetível à doença. É igual nós, nós temos sistema imunológico, nós estamos vivendo aí o caso Covid, porque tem pessoas que não têm sintoma de Covid, tem pessoas que ficam internadas e, infelizmente, tem pessoas que chegaram a falecer. A planta também é a mesma coisa, ela tem o seu sistema imunológico. Então, uma planta bem nutrida, ela vai ter maior resistência ao ataque de pragas e doenças, porque ela consegue produzir barreiras contra a entrada de patógenos, de fungos, né? O cálcio, ele cria, ele estimula, ele protege, né? Cálcio e boro, ele faz parte da membrana plasmática ali da célula, protege contra a entrada de patógenos, principalmente de bactérias e fungos. Alguns nutrientes também, como cobre, como micronutrientes em geral, estimula a produção de alguns compostos, né? Eu posso falar aqui fitoalexinas, por exemplo. Esses compostos têm efeitos fungistáticos, têm efeitos sobre o fungo, têm efeitos sobre a bactéria, que impede o desenvolvimento da bactéria, que impede o desenvolvimento do fungo. Né? Plantas com deficiência de boro também vai ter extrusão de açúcares na parede, vai ficar mais suscetível na parede celular, né? Então vai ficar mais suscetível ao ataque de pragas, ao ataque de doenças. Plantas também com deficiência de potássio e magnésio vai acumular mais açúcares na folha e vai atrair mais pragas e doenças. Tiago, eu sempre brinco, né, como produtor, vale a pena investir mais na farmácia, né? Então, vale a pena investir mais no supermercado, né? Então, ou seja, gastar mais com comida, mais com nutrientes para a planta, né? Porque quando eu invisto mais na farmácia, eu economizo ali quando eu invisto mais no supermercado, eu economizo ali na farmácia, né? A planta ela gosta de comida. O remédio, às vezes, ele é necessário, mas se uma planta bem nutrida, uma planta bem alimentada, ela resiste mais aí ao ataque de pragas e doenças. Então, o recado que eu deixo para os produtores, invistam mais no supermercado. Com certeza, vocês vão aí economizar um pouco na farmácia. Com toda certeza, né? A dica é muito válida. Agora sim, dentro desse cenário que nós estamos vivendo aí de situação de guerra, a gente não sabe, fica nessa incerteza se vem ou se não vem fertilizantes aqui para o Brasil, porque tem produtor que vai precisar fazer aí essas correções, não tem como ele fugir. Quais são as alternativas que ele tem, José Marcos, para poder passar, continuar produzindo, mas sem depender desses fertilizantes que vêm da Rússia, por exemplo, que nós importamos aí mais de 90% deles? Como você falou, né, Tiago, mais de 90% dos fertilizantes são importados. Uma pequena parte aí é da Rússia, né? Nós estamos falando de 20 a 25%, né? Principalmente o potássio. Assim, o que eu quero falar, a ICL, né, nós vem buscando alternativas aí para não depender da matéria-prima da Rússia, né? Mesmo tendo uma demanda de baixo volume, né, da Rússia, nós vamos honrar todos os pedidos aí dos nossos clientes, tá? Esse é o primeiro recado que a gente deixa. E assim, Tiago, o que eu falo para o produtor e para os consultores, quem trabalha com café, é que sempre busque alternativas, né? Então, além aí de trabalhar, como nós já mencionamos, da análise de solo, trabalhar também cobertura de solo, trabalhar também estercos, né? Compostos orgânicos, que são fontes aí que podem ajudar o produtor a aumentar a eficiência dos fertilizantes, né? Quando eu trabalho com cobertura, por exemplo, braquiária, ela ajuda muito na ciclagem de nutrientes e pode estar melhorando aí o manejo para o produtor.
e, com certeza, aí, economizando em fertilizantes. Outro recado que eu deixo para o produtor também, Tiago, é avaliar fontes de fertilizantes. Hoje no mercado tem diversas fontes. Tem os fertilizantes convencionais, que precisa fazer de 3 a 4 adubações por ano. E muitas das vezes, Tiago, 30, 40, até 50% desse fertilizante pode ser perdido. Eu estou falando aí no caso do nitrogênio, tá? Então ele pode ser volatilizado, pode ser perdido. Eu aplico ao solo e parte desse fertilizante, né, a gente fala aí o termo técnico volatilizado, que significa evaporar. Ou seja, quando aplicado ao solo, 40 até 50% daquele fertilizante pode volatilizar, pode ir embora, pode evaporar. E uma parte também pode descer, pode lixiviar, sair aí da zona de absorção da raiz, né? Então, hoje já tem tecnologias que são mais eficientes. Ao invés de fazer 4 adubações, hoje tem fertilizantes com tecnologias que você faz uma única adubação, que ele vai liberando gradualmente esse nutriente. E ele é menos suscetível a perdas, ou seja, ele vai ter menor perda, seja por volatilização e seja também por lixiviação. Então, o produtor fica atento ao mercado, tem diversas fontes, diversas empresas fornecendo fertilizantes com tecnologia mais eficiente para reduzir essas perdas aí que eu mencionei. No caso do nitrogênio, né, as principais são essas: volatilização e lixiviação. Ô José Marcos, então é importante a gente lembrar que esse agora é o principal momento para se usar a tecnologia no campo. É claro que a gente já usa muito, a gente sabe disso, principalmente a cultura do café é uma das que mais utilizam aí da tecnologia que é disponível, mas nesse exato momento o produtor tem que abrir os olhos e procurar alternativas, até mesmo porque os valores desses fertilizantes que estão vindo lá de fora vão vir muito mais altos do que os normais. Então ele precisa procurar alternativas que a gente tem aqui mesmo no próprio mercado, né? Com certeza, Thiago. Esse é o momento do produtor fazer conta e analisar o mercado, observar o que tem disponível no mercado, tem diversas empresas idôneas no mercado, e fazer conta e observar esses fertilizantes com mais tecnologia. Como eu mencionei, fertilizantes que ao invés de você fazer 4 adubações por ano, pode trabalhar com uma única adubação, reduzindo mão de obra, reduzindo aí gasto com diesel, gasto com equipamento, e vai sobrar mais tempo aí para o produtor tá cuidando da lavoura, cuidando da aplicação de herbicida, cuidando do mato, evitando o mato na lavoura, cuidando aí também para aplicação de fungicidas e inseticidas. Outro ponto importante, Tiago, mencionar aqui é o seguinte, que quando o produtor for olhar fertilizante com tecnologia, que ele pergunte se aquele fertilizante foi validado, né, por instituições de pesquisa, por exemplo, como a UFLA, a Universidade Federal de Lavras, como a Fundação Procafé e outras instituições de renome, outras consultorias. Então, sempre que o produtor for usar um fertilizante com tecnologia, pergunte ao agrônomo, ao responsável por aquela empresa, se aquele fertilizante foi validado com pesquisa, porque dessa forma ele vai ter mais segurança em usar aquele fertilizante, já que ele vai saber a dose que ele vai poder usar, ele já vai saber a recomendação certa, já que nós tivemos uma instituição que validou aquela tecnologia antes. Você estava falando aí das 4 aplicações, né, e o que o produtor pode poupar se ele consegue evitar elas, e você falou da questão do diesel, eu estava aqui fazendo as contas de cabeça, né, no valor que está o diesel hoje, você fazer 4 aplicações, são 4 vezes utilizando ali seu maquinário com o óleo diesel, ou seja, de fato dá para usar a tecnologia para diminuir um pouco aí o custo da produção, né? Certamente, Thiago. Você economiza no diesel, né? Isso é um ponto muito importante. De 4 adubações, você sai para uma adubação. Também economiza na questão do fertilizante, porque eu teria que aplicar o fertilizante convencional, o somatório das 4 doses, eu teria que aplicar pelo menos 30 a 40% a mais. E como fertilizante com tecnologia, eu consigo trabalhar aí com um aumento de eficiência e eu aplico uma dose menor. Por quê? Eu vou ter menos perda. Então, eu economizo no diesel, eu economizo no fertilizante e, além disso, eu tenho uma melhor produtividade, porque esse fertilizante ele vai liberando gradualmente esse nutriente. Tem tecnologia hoje no mercado, Tiago, que libera o fertilizante até 6 meses. Então, a gente sabe que a planta
ela é igual nós, né? Eu sempre brinco aí com os produtores. Nós precisamos de alimentar todos os dias, nós fazemos uma refeição todo dia, né? O almoço, a janta. E a planta também. Ela não absorve nutriente somente ali naquelas 4 adubações. Ela vai absorvendo nutriente gradualmente. A demanda nutricional da planta é gradual, ela precisa de fertilizantes, de nutriente de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro até março. Então seria esse período aí que ela está precisando de nutrientes. E hoje já tem tecnologia no mercado disponível, tecnologia brasileira, que já entrega isso para a planta, né? É bem comum esses fertilizantes com tecnologia, esses fertilizantes de liberação gradual de nutrientes fora do Brasil, Tiago. É comum na China, é bem comum nos Estados Unidos, no Japão. Eles estão chegando agora no Brasil, né? Na verdade, algumas empresas já têm fábrica aqui no Brasil, próximo aí de 8 a 10 anos, né? Mas quando eu comparo com o uso de fertilizantes no Brasil, é relativamente novo ainda, né? Sabemos que nós usamos fertilizante no Brasil desde 1950, desde 1945. E fertilizantes com tecnologia chegou no Brasil em 2008, 2009. Então, hoje nós já temos várias tecnologias disponíveis aí para o produtor estar economizando e estar também aplicando fertilizante com mais tecnologia, com certeza economizando em mão de obra, economizando em diesel, investindo mais ali na lavoura e vai ter, com certeza, maior produtividade e maior rentabilidade da lavoura. Com toda certeza, né, José Marcos? Quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, a sua disponibilidade de tempo de trazer um pouco mais aí desse cenário e as alternativas que são possíveis para o produtor continuar tendo bons resultados sem depender tanto assim dos fertilizantes que vêm lá de fora. Mais uma vez, muito obrigado e até um próximo encontro. Obrigado, Tiago. Nós que agradecemos. E digo mais uma vez para os produtores, para os consultores, que a nossa equipe está disponível através dos nossos parceiros em todas as regiões cafeeiras aí do Brasil. Muito obrigado, Tiago. Certo, um abraço. E você de casa também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando a programação da AgroMais. É claro que a gente se encontra. Até lá.